A alegria do Senhor é a nossa força. A fé são as firmes convicções ou a firme convicção das coisas que se espera. Em algumas versões fala que a fé é a substância daquilo que se espera, daquele bem prometido, daquela promessa que está no futuro, mas você tem a substância agora. Então, o interessante que nós entender isso aqui é que Espírito, e Deus é Espírito, não tem substância, não é? A fé que é a substância daquilo que se espera, que é produzido pela promessa, produzido por Deus, que é Espírito, que não tem substância, porque é energia, mas essa certeza, essa convicção, essa alegria antecipada daquele bem prometido, confiamos tanto em quem prometeu, que nos produz uma alegria que é a nossa. Essa alegria, gerada pela promessa, gera em nós a substância. Então, nesse momento, a força daquela bênção foi alcançada, ou podemos dizer, foi o momento da fecundação do que era espiritual, do que era apenas espírito, na fusão com o humano. Isso é muito maravilhoso. O universo, Deus irá produzir a materialidade do mesmo jeito que quando uma senhora fica grávida, a partir daí a própria natureza se encarregará de trazer. É por isso, é importante nós entender isso aqui. Nós vamos falar de anjos, mas vamos analisar, para nós compreender com bastante clareza. Nós sabemos que Satanás, ele foi um dos grandes na hierarquia de Deus. E nós sabemos que Deus trabalha em cima de hierarquia, ou seja, o menor não pode exercer autoridade sobre o maior. Hebreus diz, sem dúvida nenhuma, o maior abençoa o menor. Então, Satanás era o anjo do mais alto escalão. Tanto é que o anjo Miguel, quando estava disputando o corpo de Moisés, não ousou, em nome dele próprio, repreender Satanás, porque Satanás, na hierarquia, é maior. Ele disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Então, quando nós entendemos que quando nós estamos em Cristo, quando de fato nós estamos em Cristo, nós vamos estar revelando o que significa estar em Cristo. Nós estamos acima de Satanás, Satanás que é o chefe, porque nós estamos com a autoridade de Cristo, com a honra de Cristo, com tudo que Cristo é, nós estamos nele. Por isso Hebreus diz, começa o livro dizendo que ele é a expressão exata de Deus, ele é Cristo, e que ele é herdeiro de todas as coisas, e que ele está acima dos anjos, porque nenhum anjo diz, senta-te à minha direita, até que ponha todos os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Então veja só, desde que Satanás se rebelou, só existe um que pisou nesse mundo que é maior do que ele, é o próprio Cristo. Então vamos lá. Todos nós somos filhos de Adão pela nossa natureza humana, certo? Então Satanás exerce autoridade sobre Adão. Por um só homem, no caso Adão, entrou o pecado na terra e o pecado reinou sobre todos os homens. Você sabe o que é reinar? Reinar é ter domínio.
Reinar é ter autoridade e poder sobre o outro. Então o pecado fez isto. Reinou desde Adão até Cristo. Pois o mesmo critério usado para o pecado reinar é o mesmo critério usado, porque se por um só homem reinou o pecado na terra, assim nós reinaremos em vida em Cristo. Certo? Agora vamos concluir, entender essa fase, essa parte aqui, para nós nos alegrarmos e produzir essa alegria que é a nossa força. Então, como em 2 Coríntios capítulo 5, fala que nós somos justificados por fé. Se fomos justificados por fé, temos paz com Deus, ou seja, não estamos mais em guerra com Deus, estamos do mesmo lado. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então isso significa dizer que quando estamos em Cristo, estamos no Pai, somos um. Então estamos com a autoridade deles, e eles são maior, tanto Deus, que deu autoridade para Jesus, é maior que Satanás. Então, 2 Coríntios 5 diz: portanto agora, nova criatura ou és, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Vamos entender, essa espécie, que tudo se fez novo, de um ser humano que antes era caído, que chega em Cristo, é novo. Não, eu quero que vocês entendam isso aqui, para produzir a alegria que é a fé. Não existia essa espécie, porque todos os homens estão abaixo de Satanás. Entende isso? Então todos os homens estavam condenados à morte. Estava condenado à morte. Às vezes a gente até entende, compreende, e que se fosse só essa parte, era assim motivo para se alegrar, que o Senhor Jesus nos perdoou dos nossos pecados, porque Ele morreu com a nossa morte. Não é assim que diz? Se fosse só essa parte, já era muito boa. Ele morreu com a nossa morte, e agora a nossa dívida, que era o que nos fazia que Satanás tenha direito sobre nós, porque todos que pecam pertencem ao diabo. Mas não parou por aí, não é só aí. Ele não só nos perdoou. Quando Ele morreu por nossos pecados, todos morreram juntamente com Ele, como a Bíblia diz. E nós estávamos lá, então nossa conta está paga. Mas tem mais. Quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos juntamente com Ele e estamos sentados lá, no lugar de honra, no lugar de comando. Então, isso é novo. Nunca um homem tinha chegado a esse ponto. De Jesus, Ele se tornou homem e está lá com um corpo glorificado. Esse homem é novo, essa espécie é nova. É por isso que em 2 Coríntios, continua dizendo ali capítulo 25 por diante, que aquele que justificou, ou seja, você foi justificado ao crer em Jesus, ao estar em Jesus, assim como Ele justificou, Ele também o glorificou. Você tem noção do que significa isso? Significa isso que você é da mesma espécie de Jesus. Você pode criar. Os milagres que aconteceram, o próprio Jesus diz: as obras que eu faço, vocês farão também. Então nós só precisamos se desenvolver, entender e crer.